essa é a nossa aula sobre cerimônias e rotinas de trabalho, junto com ferramentas de gestão. E ferramentas a gente considera produtos mesmo, pessoal, artefatos que a gente vai clicar, que vai se cadastrar, e formas de estar executando um trabalho, né? Então, ferramentas de processo, formas de comunicar com as pessoas, técnicas para fazer a autogestão e a gestão de outras pessoas, seja você de fato chefe dessa pessoa ou não, seja você um líder ou um colega de trabalho, tem várias técnicas muito importantes para todo mundo ter uma rotina pessoal e profissional muito boas. Na última aula, pessoal, nós falamos sobre o Framework Scrum, falamos sobre os vários ritos, artefatos, entregas que fazem parte desse framework, dentre algumas outras metodologias e frameworks ágeis que existem. Entendemos o que é sprint, o que é product backlog, qual a diferença do product backlog por sprint backlog, né? Então, são aquelas tarefas que vão ser feitas naquela sprint exclusivamente, sendo que vão ter várias outras sprints até o produto ser entregue, mas não finalizado. Afinal, um produto está em constante evolução, sempre tem melhorias, sempre tem novidades para entregar para os clientes. E vimos uma grande quantidade de cerimônias, vários slides, muita informação que eu espero que tenha sido bastante útil para vocês. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos nos apropriar de todo aquele conhecimento e vamos seguir com uma pergunta principal. Tudo isso que a gente aprendeu, tudo isso que a gente está praticando durante as nossas rotinas ágeis de trabalho, será que a gente pode mudar? O quão ágil é fazer mudanças nesse framework, né? E teve gente que comentou das dailies assíncronas, de não fazer daily, fazer weekly. Será que se a gente não fizer a daily todo dia, por mais que daily seja uma reunião diária, né, fazendo a tradução, será que a gente perde a agilidade? O quão permitido é fazer esse tipo de mudança, né? E pessoal, fica aqui para vocês uma resposta logo de cara. É permitido, sempre vai depender do contexto, da maturidade do time, mas afinal, se não fosse permitido fazer essas mudanças, esses frameworks nem existiriam, né? Afinal, o Scrum não existe há 200 anos. Na verdade, o Scrum é um framework relativamente recente, veio depois que as pessoas se cansaram da metodologia tradicional. E o Scrum não foi o último framework que foi inventado. Na verdade, outras equipes, outras empresas criam seus frameworks e suas metodologias, conforme elas entendem realmente todos os pontos positivos, todos os pontos negativos, as expectativas e as realidades que aquele framework atendeu para a equipe, claro, quando ela aplicou ele corretamente, quando ela testou ele por um bom tempo. Isso tem muito a ver com uma filosofia japonesa, pessoal, é a filosofia Shuhari. É um princípio que faz parte de culturas de inovação e culturas de agilidade. Isso no âmbito profissional, no âmbito empresarial e até na nossa vida pessoal. Shuhari, pessoal, é a abreviação, né? São os caracteres para identificar para a gente as três etapas distintas: Shu, Ha e Ri. Shu é seguir as regras, Ha é quebrar as regras e o Ri é extrapolar as regras. Como que a gente pode sintetizar isso? Dentro de uma filosofia de trabalho ágil, dentro de qualquer tipo de projeto, processo, entrega pessoal ou profissional, nós podemos obedecer os conhecimentos da metodologia, os conhecimentos da regra que foi nos imposta, ou seja, conhecer elas para poder obedecer corretamente, dominar esses conhecimentos, realmente colocá-los em prática, entender exatamente como eles funcionam, seus pontos positivos, seus pontos negativos, para entender se é necessário fazer algumas modificações ao longo do caminho, pequenas alterações que podem se encaixar mais para o respectivo time naquele momento do projeto ou para aquele projeto específico, considerando que, claro, para cada tipo de projeto isso pode mudar ao longo do tempo. E, a partir disso, ver se existe alguma necessidade muito forte, muito gritante, para entender se a gente precisa criar outra metodologia, outro framework próprio, ou mesmo transcender. É uma palavra bonita, né? Transcender significa superar, pessoal, extrapolar realmente todo tipo de critério que era conhecido anteriormente, né? Romper o status quo, por assim dizer. E isso é muito importante. Existem times, pessoal, que fazem mudanças no Scrum ou mesmo em outras metodologias ágeis sem experimentar um bom tempo. Tem times que usam Scrum ou outras metodologias ágeis à risca, né? Então, o Scrum não é um manual de regras, né? O próprio framework foi desenhado dessa forma. Ele não é um conjunto de obrigações do que você deve fazer, quando, com quem, com quais passos, qual tom de voz, qual estado emocional você tem que ter.
ele é um framework, ele é um modelo, né, um rascunho, onde a gente encaixa os conhecimentos, encaixa as práticas que ele desenvolveu para o nosso dia a dia, para o nosso projeto, para a nossa equipe, a depender de como está cada situação, né, fazendo as adaptações para funcionar da melhor forma, mas, claro, conhecendo os critérios básicos do que ele diz que funciona. Essa foi a própria montagem do Scrum. Eles testaram essas metodologias, esses frameworks com várias empresas por diferentes períodos de tempo, foram fazendo atualizações, tá certo? O Scrum que foi divulgado há 10 anos atrás já não é o mesmo Scrum que é divulgado para as empresas hoje, que é aplicado pelas empresas hoje. Então, toda metodologia, todo framework, todo processo de trabalho, projeto, pode sim sofrer adaptações, contanto que essas adaptações sejam positivas, né? Contanto que ajude o time as pessoas se sentirem bem, né? Fisicamente, emocionalmente se sentir bem, não se sentir sobrecarregado, não se sentir abandonado pelos colegas ou mesmo pelos gestores e gestoras, mas também entregar o que tem que ser entregue, né? Fazer a empresa ter sucesso, gerar produtos, gerar serviços, ganhar o bônus no fim do ano para empresas que têm isso, né? Sempre bom pagar aquela viagem. Então, é muito interessante a gente se ficar ciente de toda a forma que tem para aplicar o framework com metodologia, obedecer elas à risca, pessoal, realmente entender o que pode funcionar, né? Tirando aquela noção de a mudança não estar dando certo. Toda mudança gera dor, toda mudança é difícil, então não é na primeira semana que o time todo vai sair super produtivo, super feliz, tem que testar isso por um tempo, e isso gera conhecimento, né? E a partir disso, a partir do momento que vocês dominam essa técnica, dominam esses documentos, vocês podem dizer, olha, isso aqui para a gente funciona, isso aqui para a gente não. A gente pode fazer essa daily em outro dia, ou pode ser uma daily assíncrona, ou nem precisa fazer daily, nem precisa fazer retrospectiva, e vai fazendo as pequenas mudanças. Até que você pode chegar a um ponto de criar uma nova metodologia para sua equipe, para sua empresa, e também divulgar isso com outras empresas do mercado. Existe um framework que foi chamado de Spotify Framework, criado pelo Spotify a partir do momento que eles conheceram metodologias ágeis, aplicaram elas e viram melhorias para fazer, criaram uma metodologia completamente nova. Em algumas situações ele não deu tão certo assim quanto algumas pessoas compartilham por aí na internet, tá certo? Não é um pouco complexo esse framework específico, mas ainda assim ele foi criado do zero, né? Uma empresa realmente criou uma nova metodologia, compartilhou com outras e essas outras foram utilizando e fazendo suas respectivas modificações, suas adaptações. A inovação surge a partir da necessidade, pessoal. Essa é uma frase atribuída a Platão, né? A necessidade é a mãe da inovação. Pode ser que Platão nunca tenha dito isso na vida dele, pode ser uma daquelas frases de citar na internet, é verdade, mas nem por isso ela é uma frase enganosa, porque esse é um dos conceitos de inovação e agilidade. A gente ver as necessidades e responder a elas de forma mais ágil possível, responder essas mudanças mais do que ficar seguindo um plano à risca, sabendo se o plano está funcionando ou não. Então, a partir do momento que a gente vê necessidades, que o time enxerga que tem melhorias e correções para serem feitas, independente se é o Scrum, se é o Scale, a metodologia que for, ou o framework que for, a gente pode fazer as mudanças para o time se sentir pessoalmente bem e o projeto continuar saudável, continuar gerando entrega e valor para a empresa. Isso tem muito a ver com um conceito chamado de The Golden Circle, o Círculo Dourado. Ele foi difundido pelo Simon Sinek, pessoal, há uns anos atrás. Ele é um escritor, palestrante e líder muito renomado. Ele diz, basicamente, pessoal, que dentre várias características, várias coisas positivas e negativas que a gente tem que conhecer para criar um projeto ou mesmo fazer uma mudança no projeto, a gente tem que focar no porquê. Em vez do como, em vez do quê, por que que a gente está fazendo essa tarefa, né? Ah, é a daily. O que que a gente está fazendo? A daily. Como que a gente está fazendo? Diariamente com as pessoas durante 15 minutos. Por quê? Né? Qual é o objetivo da daily? Será que a gente está cumprindo esse objetivo? Será que a gente não está gastando o tempo de todo mundo fazendo uma coisa só por fazer, só para dizer para o chefe que a gente está fazendo direitinho? Então, qual que é o motivo daquela cerimônia, da ferramenta que está sendo usada? Né? Às vezes a gente usa uma ferramenta que é muito parecida com outras no mercado, né? E a gente nem sabe por que que a gente está usando aquela, sendo que ela pode até gerar pontos negativos para a gente. Então, por que que a gente usa, por exemplo, o OneDrive em vez do Google Drive? Ou por que que a gente está criando esse produto X em vez de fazer a outra tarefa Y que era a princípio mais importante? Então, qual é o real objetivo daquilo?
né? Qual que é o propósito daquilo? É uma palavra muito forte. A partir do momento que você entende o porquê você está fazendo uma tarefa, um projeto, você pode resolver ele com diferentes como. Você pode resolver um mesmo objetivo com várias formas diferentes, né? Você pode colar um quadro na parede com aquelas fitas adesivas, pode usar um prego, pode usar uma cordinha. Então, tem várias ferramentas, tem várias cerimônias que podem ser adaptadas para cumprir um mesmo objetivo. E isso pode ser feito de forma mais rápida que as outras, pode ser ferramentas mais baratas ou até gratuitas dos que a gente estava utilizando, e, claro, ferramentas que podem gerar mais felicidade, mais engajamento para as pessoas. Então, conhecer o motivo de cada uma das ferramentas, de cada uma das tarefas que estão sendo realizadas é muito importante para saber se você realmente está gastando seu tempo com uma coisa que tem utilidade, que não vai ser descartado daqui a um mês ou que não tem valor nenhum, ou mesmo se você está fazendo isso da melhor forma. Será que é a melhor forma que tem para as pessoas usarem isso no dia a dia? É muito importante a gente entender esse porquê. E aqui nós vamos a um dos mais comentados tópicos, né? Dailies. Será que a gente tem que fazer a daily diariamente? Por mais que a daily seja uma reunião diária, né? Por que obrigar todo mundo a mudar suas agendas, ficar gravando no calendário só para fazer um checklist, pessoal, que pode ser feito em diferentes horários do dia com diferentes pessoas? Fica essa pergunta para vocês. Fica essa grande reflexão que muitos times ágeis têm. A daily é extremamente importante. Nós comentamos um pouco disso na outra aula, vamos ainda ver esse e outros assuntos nessa aula de agora. A daily é importante porque precisa pôr as pessoas a par. Por mais que tenham documentos, tenha áudio no WhatsApp, tenha planilha, tenha PowerPoint, tenha tudo salvo de forma assíncrona, existem momentos que as pessoas precisam se conversar, precisam trocar informações de forma mais pontual, né? Então, o que está acontecendo agora? Qual informação você consegue compartilhar com a gente agora, né? O que é mais importante? Então, o time tem que sim ter contato, mas não obrigatoriamente todo esse contato precisa ser presencialmente, né? E mesmo que todo mundo esteja remoto, não precisa acontecer na mesma hora. As pessoas têm horários diferentes, né? Tem gente que é mais produtivo em um horário do dia, tem gente que é mais produtiva em outro horário, tem pessoas que são mais introvertidas do que outras, tem aquela pessoa que segunda-feira está cansada, né? Quer fazer o seu trabalho quietinha, não quer ficar conversando com ninguém. Eu, pelo menos, sou assim. E tem pessoas que também trabalham em fuso horários diferentes. A pandemia, a mudança, as várias mudanças para os modelos de trabalho híbrido e remoto permitiram isso, que as pessoas fossem contratadas de países diferentes, morando em lugares diferentes. Então, pode ser que você esteja trabalhando das 8 às 5, alguém do seu time trabalha a mesma carga horária, mas começando num horário diferente. Pode ser alguém que esteja na Espanha, cujo horário em relação ao Brasil tem 5 horas de diferença. Então, será que a gente vai ter que obrigar todo mundo a mudar suas agendas só para se falar no mesmo horário, para fazer um checklist que pode ser feito virtualmente, né? Num bloco de notas? Então, as deles podem sim, pessoal, a depender da quantidade de pessoas do projeto, do quão as pessoas estão realmente se empenhando em preencher essas informações, ela pode ser feita de forma assíncrona, assim como as weeklies também. Então, caso o seu projeto permita que o time todo não tenha que ficar se vendo todo dia para falar o que aconteceu no dia anterior, sendo que muitas vezes pode nem ter acontecido tanta coisa assim, ou que foi igual às 3 semanas anteriores, né, um trabalho mais repetitivo. Então, as weeklies podem ser feitas semanalmente para o time ter esse contato sem obrigatoriamente puxar tanto tempo da agenda de todo mundo, tirar o tempo de produtividade das pessoas para fazer os trabalhos, né, e colocar elas nessa reunião. Então a gente pode criar deles em formato de documentos online. Por que não criar um checklist no Google Drive, no Microsoft, no próprio Notion ou em outras plataformas? Criar um card, não para gerenciar tarefas, mas um card para gerenciar as tarefas que as outras pessoas já fizeram. Então, se a empresa utilizar aquele modelo, o que eu fiz ontem, o que eu estou fazendo hoje, o que está me impedindo, isso pode ser escrito. Vai lá, alguém escreve num documento e todo mundo vai preenchendo. É interessante porque isso vai continuar disponível para todo mundo de forma online. Essa informação vai ser registrada num histórico, então sempre vai ser possível acessar essa informação. Não é uma daily que a gente só sabe o que está acontecendo naquele dia. Se daqui 2 meses você precisar confirmar o que aconteceu no dia X ou por que tal projeto não foi entregue, tudo está documentado. E as pessoas podem preencher e visualizar isso a qualquer hora do dia. Então, se às 5 horas da tarde eu precisar ver a informação, ela está lá. Se meio-dia eu precisar ver ou escrever essa informação, também está disponível.
todo o time pode enxergar as informações a qualquer momento. Não fica restrito a 15, 20 minutos do dia só, onde a pessoa pode esquecer, pode não estar tão concentrada, ou mesmo pode estar ausente, né, se concentrando em outra reunião. Ainda assim, isso não significa que tudo é 100% assíncrono, tá, pessoal? É importante sim que as pessoas tenham uma obrigação de preencher isso. Não é porque eu posso preencher isso a qualquer hora que eu vou preencher a qualquer hora do dia, né? Ou esquecer de preencher. Quanto mais a gente aumenta o tempo para uma pessoa fazer uma tarefa, mais difícil vai ser ela fazer essa tarefa. Se você tem um mês para entregar um projeto, você vai começar a trabalhar nas últimas semanas, né? A gente fica com essa noção psicológica, né? Tem estudos sobre isso. Então, é importante a gente criar algumas delimitações. Então, olha, pessoal, antes de dar 5 horas da tarde no horário do Brasil, por exemplo, tentem preencher o que aconteceu, né? Ou você chegou pela manhã, já anota um dos pontos e ao longo do dia você vai preenchendo esses pontos. Então, as pessoas sempre vão estar a par dos impedimentos, a par das coisas que deram certo e nunca vão esquecer de preencher uma informação, né? Se você deixa literalmente para o último minuto do dia, as pessoas vão preencher correndo, vão esquecer bastante coisa importante. Ou se você coloca pela manhã, não aconteceu nada de tão importante assim, né? A pessoa ainda está se ambientando. Então, podem ser definidos alguns horários específicos para as pessoas poderem preencher. Então, influencia o seu time a usar alarmes, né? Cria uma agenda para todo mundo no calendário online, não para entrar numa daily, para perder 15 minutos ou quantos minutos forem do dia, mas para investir esse tempo registrando essas informações. Se as pessoas já estiverem preenchendo com antecedência, melhor ainda, né? Tá tudo salvo lá, ótimo. Mas pelo menos ficam momentos específicos para caso o Scrum Master precise saber de tudo que aconteceu no dia, ele consegue olhar num horário específico e ver que está tudo lá. Mas caso ele precise ver essas informações em horários distintos do dia, ele também tem essa mesma possibilidade. Então, se só o Joãozinho, por exemplo, escreveu, pelo menos eu já sei o que aconteceu, né? Caso tenha acontecido um problema com ele, eu já consigo ajudar ele a resolver enquanto os outros colegas vão registrando essas informações. Assim como as dailies podem ser adaptadas a partir do momento que o time teve maturidade, né, para executar elas como diz o livro, vamos dizer assim, né, como realmente é recomendado, outras cerimônias ágeis da metodologia ágil Scrum, do framework Scrum e de outras metodologias, como o Scale tem momentos um pouco relacionados a isso também pode ser adaptado, pessoal. A Sprint Review é um momento muito importante para a gente revisar, né, avaliar o que foi entregue, o que não foi entregue, ver a qualidade de cada um desses itens e compartilhar com as pessoas envolvidas, né? Quem fez, quem não fez, quem precisa ver a telinha pronta, quem não estava tão próximo do time. Mas ela também não obrigatoriamente precisa acontecer só uma vez a cada sprint, né? Você tem que esperar um mês inteiro, uma semana inteira só para ver o que as outras pessoas fizeram, né? A sprint pode ser feita de uma forma faseada, pessoal. Compartilhar momentos específicos com as outras pessoas ou arquivos específicos para as pessoas pelo menos poderem ver, né? Caso seja um layout, caso seja um código, claro, existem alguns critérios que você não pode permitir que todo mundo edite o arquivo. Mas por que não compartilhar um link que a pessoa possa visualizar o que está sendo feito? Seja seu chefe, o colega de outra equipe, um potencial cliente de uma startup, né, que está ali mais ciente do que está acontecendo. Então, a gente pode fasear a Sprint Review para que as pessoas possam entender o que está sendo feito. É muito importante explicar para essas pessoas que vão receber esses materiais que justamente, né, que essa sprint review está sendo feita de forma faseada. Não adianta a pessoa olhar na terça-feira, ver que o produto não está completo e reclamar, sendo que o produto realmente ainda está sendo feito, né? Então, quem for receber esses materiais deve ter essa ciência. Olha, a gente vai entregar isso de forma completa só no dia X. A gente está fazendo ao longo desse tempo, tem outros projetos envolvidos, tá certo? Não é a hora que você vai olhar, significa que o produto realmente deveria estar pronto. A gente tem um cronograma e esse cronograma vai ser respeitado. Mas isso já permite que as pessoas tenham ciência de como está indo cada entrega, como está sendo desenvolvida a telinha daquele produto, seja um site, seja um aplicativo, né? Ela pode até usar esse momento para entender que apoio ela pode dar. Mesmo que ela não seja um Scrum Master, mesmo que ela não seja nem do seu próprio time, se ela vê que tem alguma dificuldade no produto, ou alguma questão de layout, uma questão de função que, mesmo que o produto ainda esteja sendo feito, não está tão boa assim, o pessoal pode dar um comentário, né? Olha, vocês estão desenvolvendo isso? É assim mesmo? Eu posso ajudar aqui com uma ideia, tem uma sugestão.
é muito bacana compartilhar esse status do produto sem obrigar todo mundo a esperar o momento da review, que seria só no fim da semana, só no fim do mês, no fim da sprint. E assim permite que todo mundo fique a par, né? Entenda como está sendo feito o trabalho de cada coisa. É muito legal para os desenvolvedores, por exemplo, pessoal, quando eles veem o layout que foi montado. Ou é muito legal para as pessoas que fizeram o layout ver o desenvolvimento que foi montado na sequência disso, né? Então, em vez de esperar todo esse tempo, a gente já consegue ter uma noção. Olha, o trabalho que eu fiz realmente está sendo utilizado. Ninguém salvou um arquivo e deixou lá. Alguém realmente construiu alguma coisa. E isso foi importante. Eu fui importante, né? A pessoa vai sentir essa noção de importância. E é legal compartilhar, mais do que planilhas de status, mais do que e-mails, uma versão, né? Uma carinha do seu produto, esteja ele finalizado ou não. Outra cerimônia muito importante, muito bacana, né? Mais do que entregas, mais do que o que foi feito, o que não foi feito, o que foi entregue, o que está atrasado, são as retrospectivas, né? A gente fazer uma retrospectiva dos processos humanos do time. Então, como melhorar o que deu errado? Como valorizar mais ainda o que já deu certo e talvez a gente não tenha comentado tão bem com o time. Então, uma retrospectiva por si só é importante para as pessoas do time utilizando essa metodologia, e ainda assim ela também pode sofrer algumas adaptações, algumas melhorias, se o time vê que isso é possível, né? Se a gerência também vê que isso é possível. Então, por que não fazer uma retrospectiva com um pouco mais de perspectiva? Por mais que seja importante, por mais que seja o ideal, usar a retrospectiva após o fim da sprint para entender como as pessoas se sentiram e melhorar a próxima sprint o quanto antes, por que não ter uma visão um pouco mais de futuro em vez de só em relação ao passado, em vez de só o que aconteceu? Por que não engajar esse time com feedbacks, com algumas descontrações, né? Por que não permitir que esse time troque feedbacks entre si, o chamado feedback 360, em vez de ter um líder, um gestor, que até pode ser uma pessoa boa, dando os feedbacks para cada um, por que não permitir que esse time avalie uns aos outros, elogie uns aos outros? Talvez você tenha um colega de equipe que tem muitas coisas positivas para falar sobre você, você nem sabe, né? Isso até gera engajamento pessoal, social entre as pessoas. Por que não permitir, a partir do que sair da retrospectiva, cocriações, né? Criações conjuntas, colaborativas, momentos de ideação, momentos de brainstorming, né? Ideias de quais próximos produtos a gente pode fazer ou como fazer esses próximos produtos antes mesmo da próxima sprint começar. Então, uma retrospectiva ela pode ser para revisar as coisas que aconteceram em relação ao processo da sprint anterior, para as pessoas entenderem como melhorar, o que melhorar, mas também pode ser feito para inovar. Em vez de saber o que deu errado e melhorar só aquilo, por que não criar coisas novas para o time, seja da sprint ou não? Né? Momentos de descontração com essas pessoas. Indicação de filmes, indicação de séries, que leituras você fez nos últimos dias, que outro projeto você trabalhou? Quais seus planos para o futuro, seja em relação ao trabalho ou em relação ao pessoal? Isso ajuda os próprios colegas e os próprios líderes, as próprias pessoas responsáveis pela gestão. Você já consegue ter uma visão dos seus próprios colaboradores, entendendo ali em momentos mais pessoais que desejos eles têm, como eles estão se sentindo em relação ao trabalho. Será que tem alguma coisa que, putz, não está dando certo, a pessoa está se sentindo satisfeita e eu não estou nem percebendo isso? E eu posso perder esse colaborador daqui um mês, daqui 2 meses? Ou ele tem uma síndrome de burnout, ele ficar tão estressado, ele perder tanta coisa boa e ficar com uma carga de trabalho tão alta e eu não consegui impedir isso a tempo? Então, ter mudanças na perspectiva dessa retrospectiva. Olha, até rimou. Se rimou é porque é verdade. Essa descompressão, pessoal, é muito importante, né? Ela é mais do que uma palavrinha da moda, do que alguns laboratórios de descompressão que algumas empresas têm implementado, né? Ela realmente, pessoal, uma atitude humana muito importante. É para a gente descomprimir a pressão que é exercida pelo ambiente de trabalho ou mesmo pelas várias outras questões da vida, questões políticas, questões econômicas, né? Tem gente que sofre ali algumas perdas na família, tem gente que trabalha em outros projetos, a gente não pode ficar acumulando tudo isso, levando tudo isso para a nossa vida, seja dentro ou fora do ambiente de trabalho. Então, permitir sessões de descompressão com o time, seja remotamente, seja presencialmente, ajuda na agilidade.
o time está mais leve, o time está mais preparado para usar a criatividade, para ficar mais feliz. Ninguém está correndo, fazendo um monte de entrega ao mesmo tempo, só pensando nas próximas entregas. A gente deixa o time mais relaxado, mais tranquilo, para poder executar seus trabalhos de forma melhor e ter momentos também para ter ideias novas, para a gente ouvir e começar uma cultura de inovação. Talvez tenha um colega que tem uma ideia fantástica, que pode ser o próximo produto da empresa, e a gente não está nem ouvindo ele, porque está todo mundo preocupado em entregar, entregar, entregar. Né? Vamos dar momento para as pessoas compartilharem informações de forma completamente livre, de forma transparente e sem julgamentos. Existem times que podem fazer essas dinâmicas de gamificação, ou seja, promover algum tipo de desafio e recompensas para esse desafio, né? Não obrigatoriamente precisa ser o gestor da empresa, por mais que seja importante essa pessoa fazer esse tipo de dinâmica, o próprio time pode se organizar, né? Olha, eu posso rifar um livro que eu já terminei de ler, ou eu posso rifar algum tipo de docinho, algum tipo de presente para mandar para a pessoa. Então, criar essas dinâmicas entre si. Permite que as pessoas apliquem algum tipo de produtividade e sejam recompensadas por isso, seja produtividade dentro da empresa ou não. Né? Desafios de corrida, desafios de quem segue a dieta mais à risca, ou quem assiste mais filmes na semana, o que for. Né? Promove para o time uma liberdade a mais e recompensa eles por essa liberdade. Podemos fazer indicações de leituras, indicações de filmes, de séries que as pessoas podem compartilhar entre si. Isso ajuda as pessoas, claro, a conhecerem filmes e séries novas, mas a conhecer seus próprios colegas. A pessoa pode pensar, nossa, o fulano ali assistiu um filme que eu gostei muito. Ou, nossa, ele não gostou de um filme que eu achei muito interessante. Por que não conversar com ele sobre isso? Por que não pegar a opinião dele? Promove o engajamento social entre os times. Não é obrigação de nenhum colaborador, de ninguém da empresa, ser amigo de todo mundo, né? Não dá para se obrigar a amizades. Mas conforme as pessoas criam um vínculo social, ajuda elas a terem com quem conversar, ajuda elas a sentirem que estão sendo ouvidas, que estão sendo atendidas dentro da empresa. Né? Aquele chefe que às vezes irrita todo mundo, essa pessoa tem um colega para conversar a respeito, para descomprimir, ou mesmo aquele conjunto de novas ideias que ela não teria coragem de dar sozinha, ela pode ter um colega para estimular ela, ou até para construir isso, até gera um intraempreendedorismo, por mais que isso seja um pouco mais avançado, são livres conversas que podem criar diversos benefícios para a empresa ou mesmo para as pessoas. Né? Então é muito bacana usar isso como forma de conhecer as pessoas de uma maneira que a gente nem conhecia elas antes. Estejamos trabalhando presencialmente ou remotamente, onde as pessoas ficam um pouco mais distantes, pelo menos fisicamente. Né? Isso pode ser aplicado também num formato Kanban. Mais do que um Kanban para gerenciar entregas, a fazer, fazendo feito, por que não criar Kanbans para conhecer o time? Uma coluna, por exemplo, num quadro Kanban, do que a pessoa gosta, uma coluna sobre o que ela não gosta, uma coluna para o que ela quer fazer, uma coluna para o que ela já fez de diferente na vida e que ninguém nem imagina. Né? Às vezes a gente encontra pessoas que tocam acordeão, pessoas que pularam de paraquedas, pessoas que têm o sonho de viajar por Egito num camelo. Eu já conheci gente assim. E se não tivesse essas dinâmicas, essas ferramentas, a gente nem ia conhecer. Porque a gente está tão preso na rotina de trabalho, num ritmo alto de entregas, que nem tem tempo para conversar com as pessoas de forma social, né, de forma amigável. Ou mesmo que a gente tenha tempo, a gente às vezes não está nem com cabeça para isso, né? A gente só quer descansar, ficar na nossa, ver o celular, ver o nosso livro, seguir com os projetos depois. Então é legal criar essas dinâmicas com o time, claro, respeitando quem quer participar. Não deve ser algo obrigatório, a gente não pode forçar ninguém a ser amigo ou compartilhar segredos, né? Afinal, são segredos. A pessoa tem que se sentir estimulada a compartilhar isso, sabendo que não vai ter nenhum julgamento, que não vai ter nenhuma crítica, nenhum tratamento diferente, né? Mas é realmente ter uma dinâmica social, permitir um espaço e convidar essa pessoa para esse espaço, mas não obrigá-la a ficar lá com você ou com as outras pessoas do time. Né? A diversidade das pessoas tem que ser respeitada. Tem pessoas que são mais introspectivas, tem pessoas que não gostam de falar sobre determinados assuntos e nem por isso elas não produzem o suficiente dentro da empresa. Né? Cada um tem a sua vida pessoal. E mais do que conversar sobre o próprio projeto, uma ótima descompressão é conversar com as pessoas sobre outros projetos. Né? Ninguém fez só aquilo na vida. Né? A pessoa pode ter trabalhado em outros lugares, pode desejar trabalhar em outros lugares, pode conversar sobre uma outra empresa, ou mesmo uma outra instituição de ensino com outras pessoas. Então é muito bacana
o que essas pessoas já fizeram. Será que teve alguma tarefa ou algum processo que essa pessoa implementou que pode servir para a nossa equipe? Né? Por que não conhecer conhecimentos que essas pessoas têm e que podem ser úteis para nós? Por que não conhecer desejos que essas pessoas têm e ver como nós podemos ajudá-las? Às vezes tem pessoa que quer conhecer um tipo de metodologia ágil, por exemplo, como estamos fazendo, e nós mesmos já temos esse conhecimento. Em vez de deixar a pessoa gastar sei lá quanto num curso para aprender esse conhecimento que a gente sabe, por que não dar algumas dicas, né? Claro, isso não vai obrigatoriamente matar a necessidade da pessoa ver esse curso, né? O curso vai ser muito completo, mas você já pode dar dicas para essa pessoa. Então, essa troca sobre outros projetos, sejam acadêmicos, sejam profissionais, ou mesmo projetos de vida, reformas que essa pessoa fez na casa dela, artesanato que essa pessoa faz para se descontrair, podem ser momentos, né? Podem ser métodos para você aplicar informações para agora, na sua própria vida, no seu próprio projeto, ou no de outros amigos, e claro, para projetos e tarefas futuras que podem ser implementadas. Você já sabe as expertises dessa pessoa. Em vez de ter que contratar uma pessoa para fazer uma determinada tarefa que alguém do time já pode fazer, você dá um aumento para essa pessoa, você promove ela, né? Então é muito bacana que ajuda no reconhecimento do time, a saber as habilidades de cada um. E claro, temos momentos pet, temos momentos sobre jogos, momentos sobre comidas. É muito bacana o pessoal pegar qualquer tipo de característica humana mesmo, pessoal, sem ser relacionado ao trabalho e compartilhar uns com os outros. Né? Conhecer quantos pets a pessoa tem, qual o tipo de tratamento que ela dá para eles. Será que tem alguma dica de ração, de shampoo que pode ser útil para você mesmo? Né? Jogos que as pessoas podem compartilhar e jogar juntas, né? Mais do que saber que o jogo a pessoa joga, vocês podem jogar juntas, criar mais momentos para vocês criarem algum tipo de vínculo e ver se esse vínculo pode levar a alguma amizade que vocês realmente vão seguir durante a vida. E vários outros assuntos, várias outras informações. Então, lembrando, pessoas são pessoas, pessoal. Por mais que a pessoa esteja ali focada no trabalho, ou mesmo atolada de trabalho, ela tem a vida pessoal dela, já teve as coisas que aconteceram, tem as coisas que ela quer que aconteça, tem as coisas que ela não quer que aconteça. Então é muito bacana conhecer e deixar essas pessoas viverem bem, né? Quanto melhor uma pessoa vive, mais produtiva ela pode ser. E produtiva não estamos falando de produtividade de entrega, de criar produtos, mas sim de ter algum ritmo de vida saudável que gere benefícios para essa própria pessoa ou mesmo para outros colegas, para outros meios onde ela pode estar envolvida. Então a agilidade, pessoal, vem da ausência de peso na vida e no trabalho das pessoas. Quanto mais leves umas pessoas se sentem psicologicamente, mais tranquilas, né, mais dispostas elas podem estar para tarefas que são um pouco mais exaustivas, que realmente demandam um pouco mais de trabalho mental, ou mesmo físico, para executar essas tarefas, para executar esses projetos com qualidade. E isso tudo, pessoal, né, essas plataformas, as formas de daily síncrona, assíncrona, né, formas que vocês podem utilizar no projeto de vocês para estar trocando informação sem ter que obrigatoriamente juntar todo mundo do time naquela hora, né? Às vezes tem pessoa que se atrasa, tem pessoa que não consegue, então é muito bacana a gente vincular formas ágeis de comunicação e formas ágeis e, claro, respeitosas de documentação, principalmente no trabalho remoto, no ambiente remoto, ou mesmo culturas híbridas de trabalho. Essas são duas premissas principais, pessoal, duas premissas que têm que fazer parte da rotina e dos processos das pessoas, tem que estar na cabeça de todo mundo, incluindo das pessoas responsáveis pela gestão. Mas, claro, ajudam muito em questões de trabalho presencial. Né? A gente não tem que estar obrigatoriamente remoto para usar essas ferramentas, esses tipos de dinâmica que podem tanto ajudar as pessoas do time. Então, comunicar e documentar podem referir a uma mesma atividade, né? Mas a gente tem algumas diferenças que são pontos-chave, que realmente são premissas muito positivas para o time. Nós podemos, pessoal, e devemos disponibilizar para essas pessoas que estão fazendo parte do projeto todas as informações relacionadas ao projeto, claro que elas possam visualizar. Existem questões de segurança, questões de perfil de acesso, tem que ser respeitados, mas é muito importante documentar as coisas importantes do projeto para que as pessoas possam acessar, né, para todo mundo poder acessar. Você não está segmentando a informação. Você não chegou na empresa e tem que esperar 2 semanas para alguém fazer uma reunião com você e te explicar sobre o projeto. Você tem um documento sobre isso. Você tem vários documentos que você pode se inteirar a qualquer momento. Né? Momentos que as outras pessoas do time estão mais ou menos ocupadas. Você pode acessar isso no momento que você precisar.
E mais do que isso, essa informação sempre vai estar atualizada. Não vai ser aquele PDF de 5 anos atrás que algum diretor da vida montou. Não, ele é um documento vivo, ele está atualizado e te dá todas as informações importantes que aconteceram nos últimos dias. Documentar é uma tarefa muito importante, pessoal. Algumas pessoas subestimam, algumas pessoas superestimam também, envolve um monte de planilha, um monte de processo rigoroso demais, mas é assim, importante compartilhar as informações. As pessoas têm que ter disponibilidade, né? Tem que ter o arquivo, a informação disponível para elas. Essa informação tem que estar disponível a qualquer momento. E, claro, essa informação tem que ser contextualizada, tem que ser atual. E a gente pode estar falando de e-mails, pode estar falando de documentos Word, pode estar falando de layouts do aplicativo, de documentações sobre o código-fonte, né? Então, é importante que esses princípios possam ser aplicados a qualquer tipo de documentação, qualquer tipo de comunicação pessoal que pode ser registrada com o time. Então, é importante a gente saber as pessoas que estão fazendo parte do projeto, compartilhar isso com elas, né? Considerar se realmente está todo mundo lá, fazer um checklist. Não adianta a gente mandar um e-mail ou compartilhar um link com 10 pessoas, sendo que precisava compartilhar com 15, né? Aí no final chega uma reunião que essas pessoas são cobradas e elas nem sabiam, nem receberam essa convocação, nem receberam essa informação. Atrasou a vida delas e o próprio projeto. É importante que essas pessoas possam analisar essas informações sempre que elas precisarem. Não adianta ficar gravando o áudio ou um documento que vai ficar disponível só por um tempo, né? Se essa pessoa não estiver no mesmo fuso horário que você, ou mesmo esteja no mesmo fuso horário, mas está ocupada com outras tarefas. Então, mais do que ficar esperando uma reunião com uma pessoa que podia ter sido um e-mail, ou qualquer outro tipo de formalização, por mensagem, por layout, pelo que for, documentar e compartilhar com essas pessoas de forma acessível para elas, de forma pública, né? Novamente, a gente às vezes tem que respeitar alguns critérios de segurança da própria empresa. Tem plataformas que a gente não pode acessar, tem pessoas que não podem acessar em determinado dispositivo, né, para não ter vazamento de informação, algo que é muito prejudicial para as empresas no mundo todo, mas a tecnologia não pode ser um impedimento, né? A gente tem que ter essa tecnologia, essas questões de segurança como uma facilidade para as pessoas envolvidas. E claro, mais do que estar só atualizada, pessoal, é importante essa informação estar contextualizada, ou seja, todo mundo que for ler vai saber do que aquilo se trata, né? Não está falando da última atualização do projeto, está falando do que de fato é o projeto, quem é a pessoa envolvida. Caso essa pessoa tenha dúvida, com quem que ela pode falar, né? Em vez de só ficar lendo e relendo documento, com quem que ela pode estar se comunicando? E não só contextualizada, claro, essa informação tem que estar objetiva, tem que ser direto ao ponto. A gente pode sim ter algumas linhas de maior nível de detalhe, se for um texto, né? Ou outros materiais complementares, mas logo no começo, né? Do que se trata aquela informação? O que eu preciso saber para agora? Para resolver o meu dia a dia, para resolver minhas tarefas. Já não adianta jogar a resposta final lá para o final do documento, para o final da informação, né? A gente está numa rotina ágil de trabalho, tem um monte de coisa para fazer, não tenho tempo para ficar perdendo, já estou estressado, né? Então, o que eu posso ter de forma mais fácil para conhecer a informação que eu preciso? E se eu tiver alguma outra dúvida, eu vou complementando com os detalhes, né? Então, informações direto ao ponto, informações detalhadas ainda assim, caso a pessoa precise, né, ter uma versão opcional, informações com contexto, explicando quem são as pessoas envolvidas, o que é o projeto, o que já deu certo, o que deu errado, né? Quais são as ideias que as pessoas já têm, quais são os requisitos que aquilo precisa. Então, numa mesma informação, seja um e-mail, um documento, a pessoa já pode saber o passado do projeto, o presente e o futuro dele. Ela já se prepara para esse futuro. Ela já impede de fazer tarefas ou realizar atitudes que já deram errado no passado. Então, ela já sabe, já tem um guia do que fazer. E, claro, essa informação está sempre atualizada. Então, se acontecer uma coisa muito importante na semana passada, isso tem que estar disponibilizado para o time. Já não adianta ficar postergando e, no fim das contas, as pessoas perderem informações, perderem dados importantes. É muito importante compartilhar isso e compartilhar com todo mundo que precisa, né? Ter versões online, versões digitalizadas desse tipo de informação. Existem algumas premissas, pessoal, que beiram um pouco um conceito de futurismo, mas são muito aplicáveis hoje mesmo nas metodologias ágeis.
que são digitalização, automação e distribuição. Ou seja, tudo que pode ser digitalizado, em algum momento vai ser digitalizado. Não vai precisar de um recurso físico, escrever no papel, entalhar na madeira. Está online, está na internet, está no computador, no que for. Todo mundo com um celular, um notebook, um dispositivo digital vai poder acessar isso. Não adianta ficar pensando em informações, em tarefas que a gente tem que ficar atualizando manualmente, né, de forma corrida a cada dia. Por que não automatizar? O que que a gente pode estar automatizando? Será que tem alguma informação que já está em outro material e a gente só compartilha um link? Ou cria um plugin, ou baixa um plugin sobre essas ferramentas? Então, tem diversas ferramentas, pessoal, para gestão de processos, gestão de informação, que nem sempre são tão completas quanto as pessoas desejam, quanto as equipes desejam, mas elas permitem plugin. A gente vai lá, instala um plugin e pronto, ela se conecta com outra ferramenta, nossa, que já usamos, e ela baixa essas informações de forma automática. Então, em vez de você ter 30 links abertos no seu navegador, você tem um link só que conecta todas essas plataformas. E claro, tudo que pode ser distribuído, em algum momento vai ser, né? Se tem uma coisa que só fulano usa, seja lá quem for esse fulano, vai chegar uma hora que todo mundo vai poder estar usando isso. Essa informação vai estar disponível para todo mundo, essa ferramenta vai poder ser utilizada por todo mundo, né? A informação, o conhecimento está descentralizado. A gente não fica dependendo de uma única pessoa ter 20 minutos disponível no dia dela para conversar conosco. Aquela informação está ali pronta para todo mundo que pode acessá-la. Tirar essas dúvidas e, mais do que isso, sugerir atualizações. Então, abas de comentário, abas de marcar informações opcionais, né? Caso a gente não possa editar aquela informação original, a gente pode ter momentos para poder comentar atualizações em cima daquilo, para que outras pessoas possam trabalhar de forma sequencial, né? Atualizando o que realmente precisa. E tudo isso, pessoal, não são ferramentas absurdas que custam milhares de dólares e nem nada tão abstrato. São ferramentas reais do mercado, coisas que a gente consegue utilizar de forma gratuita, ou, claro, com alguns planos pagos que permitem alguns recursos adicionais. A gente vai ver algumas dessas ferramentas, como Notion, como Slack, como Drives e ferramentas para gerir o tempo das pessoas após o nosso intervalo. Agora a gente vai passar, pessoal, para algumas ferramentas. Uma delas, a ferramenta Notion, que já deu para ver que alguns de vocês utilizam aqui nas equipes, aqui nos projetos. Antes de entrar mais profundamente no Notion, pessoal, quero fazer uma pequena enquete com vocês, tá? Assim como já foi recomendada a plataforma Gator, a Gartic e o próprio Miro pela TAI, fiquem à vontade para mandar aqui no chat quais outras ferramentas vocês têm utilizado e têm gostado de usar dentro da gestão de projetos, dentro da gestão de processos e até gestão de tempo de vocês, tá? Podem mandar aqui no chat o nome ou o link, caso tenha fácil. Ajuda os colegas a conhecerem outras ferramentas, né? Eu também posso ficar ciente de mais ferramentas que estão sendo utilizadas aí no mercado. Vamos usar a colaboração de forma bem produtiva para todo mundo. ClickUp, o Isaac mandou, muito bom, Isaac. Monday, ótimas ferramentas. A gente apresentou algumas delas na última aula para o pessoal. Tinha gente que já teve contato, gente que não. Realmente é legal saber que tem pessoas utilizando. Tem muitos recursos, né? E claro, cada uma tem seus pontos negativos, dependendo da equipe que utiliza. Então, é muito bacana conhecer essas diferentes ferramentas e ver o que melhor atende, né? Cada um. Confluence, o El mandou aqui, realmente. O Confluence era uma ótima, é uma ótima ferramenta de gestão. Pena que a empresa atual não está utilizando. Ele ajuda a gente a documentar, organizar bastante as informações em texto, imagem, tutorial, documentar deles. Vamos então vendo aqui algumas das nossas ferramentas. Uma delas, o Notion, que a gente está compartilhando aqui com vocês, pessoal. E a gente vai fazer uma breve introdução da ferramenta, acessando ela mesmo, tá? Fiquem tranquilos, vocês não têm nenhuma obrigação de criar uma conta em nenhuma dessas ferramentas que eu vou mostrar. Alguns de vocês já têm até essas contas, mas a gente vai só apresentar algumas das dicas para vocês, um pouquinho da ferramenta, e depois vocês acharem que faz sentido, se ela interessou a vocês, fiquem à vontade para criar a conta, fazer o cadastro. Essas ferramentas têm planos gratuitos, tá? E a gente vai justamente aproveitar esse momento.
Além do que, essa aula fica gravada, então pode ajudar bastante gente aí com essas dicas. Deixa eu compartilhar o meu navegador e a gente acessa uma dessas ferramentas. Perfeito. O Notion já está aparecendo aqui para todo mundo, pessoal? Alguém consegue me mandar um sinal? Tá aparecendo, sim. Maravilha, muito obrigado. Opa, alguém mandou aqui no chat, utiliza o Stack Microsoft, o Azure DevOps, ótimo. Ah, ótimo, 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 ótimo. São realmente ótimas ferramentas. A gente vai ver um pouco delas nos próximos módulos sobre o mundo digital também. O Azure da Microsoft é um grande player de mercado, uma ferramenta SaaS. A gente vai entender um pouquinho mais seus pontos positivos e negativos e, claro, os concorrentes que existem, né? Mas vindo aqui para o Notion, pessoal, o Notion é uma plataforma muito útil, tá? Para diversos tipos de trabalho, para diversas equipes dentro e fora de um contexto de projeto. A gente tem diversas visualizações dentro dessa mesma plataforma, dentro dessa mesma ferramenta, cada uma muito útil para seus respectivos times. Nós temos listas, nós temos documentos, nós temos visão de tarefas, então um módulo, um quadro Kanban, que a gente pode estar modificando conforme a nossa vontade. A gente pode utilizar o Notion para realização das dailies, para documentação das histórias de usuário, para os requisitos do projeto. Pode utilizar o Notion para fazer essa gestão do que está sendo feito, por quem está sendo feito. Podemos usar o Notion para tutoriais, para guias, para as pessoas que vão entrar na nossa equipe, ou que precisam conhecer o produto, que precisam conhecer as pessoas. O Notion pode ser utilizado como uma tela em branco para qualquer tipo de criação, qualquer tipo de edição que faça parte do escopo do projeto, ou mesmo dessas dinâmicas de engajamento pessoal que nós falamos. E ele permite diversas personalizações. Nós criamos as nossas próprias páginas, criamos nossos próprios índices. Ele funciona como se fosse realmente um livro em branco. Nós podemos criar o sumário, adicionar páginas, remover páginas, fazer a gestão e considerar o histórico de cada uma dessas alterações que foram feitas. De forma bem simples, pessoal, de forma bem usual, de forma bem engajada. Então, nesse próprio Getting Started, o documento inicial que o Notion cadastra para vocês, ao vocês criarem uma conta, sendo que vocês podem criar quantas outras páginas quiserem, quantos documentos precisarem, ele sempre vai mostrar para vocês onde são cada campo de informação que consta na ferramenta, naquela página em branco que você está criando, quais dicas você pode utilizar, templates padrão para estar importando, ou mesmo mudanças, personalizações que você pode fazer em cima de algo que já existe. Nós podemos inserir tabelas, tá certo? Nós podemos carregar tabelas externas ou criar as nossas próprias tabelas dentro da ferramenta. Podemos modificar essa forma de acesso de forma tranquila. A gente sempre tem um índice para poder navegar entre as várias páginas que existem dentro do projeto, dentro desse nosso documento. Nós podemos adicionar vídeos, podemos embedar vídeos. Então, se tem algum tipo de tutorial de alguma ferramenta que as pessoas precisam saber, ou mesmo um vídeo que vocês mesmos gravaram sobre o projeto, dá para adicionar aqui, tá? Não precisa alguém acessar uma pasta específica na rede ou na internet. A gente pode anexar, pode imputar diversos tipos de conteúdo, diversos tipos de informação, pessoal. Vídeos, textos, listas, calendários, galerias de imagens, tá certo? E nós podemos estar personalizando esses diferentes itens. Nesse módulo Kanban, uma das visualizações mais utilizadas por times que atuam com projetos, nós podemos usar as colunas básicas que ele mesmo criou para a gente, fazer fazendo feito. Podemos renomeá-las, né, personalizar conforme tivermos essa necessidade, criar vários itens em cada uma delas, adicionar novas colunas, né, nós somos permitidos a adicionar esses itens, ou mesmo, pessoal, né, ele chama de grupo, na verdade, tá? Então, algumas dicas para a gestão de projetos por meio do Notion ou de outra ferramenta. Se a gente fala de software, tá? Se fala de aplicativo ou site, é muito interessante, pessoal, nós termos uma coluna impedimentos, não é obrigatório, tá? Mas é uma recomendação, e uma coluna, a gente pode chamar de em correção ou em ajuste, tá? Fiquem à vontade para escolher.
Por que eu estou passando isso para vocês? Opa, escrevi errado aqui no lugar errado. Por que eu estou passando isso para vocês? Muitas empresas, pessoal, muitos projetos acabam seguindo aquele by the book, né? Aquele seguir o livro à risca. Então, a recomendação é usar fazendo feito. Tudo bem, realmente ajuda muitas etapas, mas dentro de uma equipe de projetos, seja ela pequena ou grande, acontece de alguma tarefa não estar simplesmente a ser feita ou sendo feita nesse momento. Tem uma tarefa que está completamente parada, está impedida de ser continuada. Então, é um dos status de impedimento que nós podemos utilizar na gestão de projetos dentro ou fora do Notion, tá? Qualquer ferramenta que permita essa visualização Kanban. Em vez de ficar ali perguntando para as pessoas o que está impedido ou não, o que está dando certo ou não, todo mundo já vai lá e já coloca seu item na respectiva coluna. Então, impedimento é um tipo de status ágil que a gente pode considerar tarefas que poderiam estar sendo feitas, mas tem algo impedindo elas. Muitas vezes é uma outra equipe que ainda não entregou o que a gente precisa, uma ferramenta que está fora do ar, a pessoa que era a única responsável por isso saiu de férias ou está doente, né? Então é importante listar o que está parado no projeto, mais do que realmente já foi concluído. E claro, uma coluna, né, um status para a gente entender o que está em correção ou em ajuste. Muitos times ágeis, muitos times de produto acabam tendo essa dúvida. O que a gente está ajustando, ou seja, a gente já construiu, já passou por teste, o teste deu algum erro e a gente está ajustando. Volta para fazendo ou para essa nova coluna? Basicamente, pessoal, ambas as colunas mostram o status atual, né? Alguém fazendo alguma coisa hoje, alguém está mexendo no código, no layout. Mas é importante diferenciar o que está sendo feito pela primeira vez e, claro, o que já foi iniciado e que a gente está só ajustando. Ajuda o time a ter uma noção maior de atraso, né? Nossa, tem 5 tarefas que a gente está fazendo agora. A gente começou elas agora, começou ontem e deveria ter feito antes, ou ela já foi iniciada, já tem 90% do conteúdo completo e a gente só está fazendo pequenos ajustes. É uma dica que eu deixo aqui para vocês e é um dos elementos que o Notion pode permitir a gente. É, dentre outras ferramentas, como nós vimos nas outras aulas, como Gira, como ClickUp, como Monday. Mas, claro, a gente também pode criar quantas colunas forem, quantos grupos precisarem. E a gente pode adicionar vários itens dentro desse card, dentro dessa tarefa, tá, pessoal? Emojis, imagens e textos personalizados, como a gente pode ver aqui, mas também campos específicos. Então, o Notion nos permite criar propriedades completamente novas que o modelo padrão já não tem. Tá? Então, ele puxa para a gente data de criação desse item de forma automática, a gente nem consegue alterar isso. Permite que a gente tenha esse campo de status e a gente pode adicionar qualquer outra propriedade que nós desejemos. Será que a gente precisa saber quem criou esse item? Né? Será que o gestor do projeto precisa saber quem foi a pessoa que criou esse item? Isso fica registrado no sistema, ele automatiza isso. Será que a gente precisa entender quando esse item vai ser entregue? Então, a gente pode criar um campo de data e preencher isso. Então, em vez do time ficar se perguntando, nossa, você vai entregar isso aqui quando? Ou será que isso aqui está pronto? Será que não está? O próprio Notion permite esse campo para vocês. Você coloca e o time pode editar. Olha, isso aqui vai estar pronto só sexta-feira que vem, tá? Nem me incomoda agora, nem fica perguntando agora, porque eu ainda estou fazendo. Isso dá transparência para as pessoas do projeto. E a gente pode, claro, estar adicionando a ou as pessoas responsáveis por aquela tarefa. Em vez de ficar se perguntando, nossa, quem está fazendo o quê? Ou será que isso aqui é com fulano? Será que é com Beltrano? A gente vai lá e coloca o nome das pessoas, tá? Simplesmente adicionando o nome delas, escrevendo, ele carrega uma lista onde você pode selecionar uma ou mais pessoas de uma vez só, tá? Nesse projeto só tem eu, então realmente só vai aparecer meu nome, pessoal, mas a gente pode colocar mais de uma única pessoa responsável por uma mesma tarefa, caso ela seja muito complexa, ou mesmo caso o time esteja dividindo para terminar mais rápido, né? E a gente edita o descritivo, tá, dessa tarefa, a gente pode colocar vários tipos de informação necessárias. Então, a gente vai ter um título resumido, né? Criar página de cadastro, por exemplo. Essa é a tarefa principal. E aqui embaixo a gente pode descrever todo tipo de informação que é importante para a pessoa que vai criar essa tal página de cadastro, né? Então, quais são os requisitos dessa página de cadastro?
onde estão os links de layout, onde estão os links de contato das outras pessoas, com quem que ela tem que falar. Então, a gente pode usar esse espaço em branco para colocar todas as informações que essa pessoa precisa e que talvez ela tivesse que marcar uma reunião com alguém para ter alguma dessas informações. Já fica tudo lá, todo mundo tem noção do que está acontecendo, tá? E além da própria descrição, que é única, né, a gente cria uma descrição única e completa, a gente pode criar vários comentários em lista para isso, né? Então, você adiciona uma lista de várias informações diferentes. E a gente pode marcar as pessoas. O Notion é bem bacana porque ele permite que a gente marque as pessoas que estão responsáveis por aquela tarefa ou mesmo que estão soltas no comentário. Então, se você estiver tratando de uma informação, né? Eu estou tratando essa da informação e preciso falar com o Lucas, supondo que tem um Lucas no meu projeto, tá? Não tem ninguém nesse Notion aqui agora, eu vou lá e marco ele. Fica ciente de que ele está envolvido e ele recebe esse tipo de informação. A gente pode trocar de forma assíncrona várias mensagens, além de anexar arquivos, além de fazer o upload de vários tipos de materiais complementares. E mais do que tarefas, né, listas que ele chama, a gente simplesmente pode utilizar páginas específicas para criar documentos, arquivar o layout do arquivo do projeto, arquivar algum tipo de documentação dos clientes que a gente entrevistou, o nosso pitch de mercado ou alguma apresentação que a gente vai fazer, a gente pode anexar aqui, ele sempre mantém várias colunas principais. Mexeu por último? Será que o fulano fez o trabalho dele? Será que ele mexeu no que ele ia mexer ontem? Ele fica registrado aqui, né, quem fez cada modificação. Além de permitir diversos tipos de outros elementos, tá, pessoal? Então, sem criar quadro Kanban, nada disso, a gente pode fazer o que quiser. Lista de status, a gente pode personalizar negrito, itálico, pode criar formatações para ter diferenças visuais, tá? A gente pode criar vários documentos, adicionar imagens nesses documentos, criar um espaço realmente mais engajado, mais social. Não uma planilha no Excel, não é totalmente uma tela em branco. A gente pode pintar à vontade, né? E o próprio Notion cria documentações que dão essas dicas para vocês, tá? Templates que vocês podem importar e ações que vocês podem estar realizando, tá certo? Ele permite aqui diversos tipos de, de modelos para vocês usarem, a depender de qual for o tipo de projeto de vocês, tá? Se é um projeto de software, se é um projeto colaborativo ou um projeto que você vai usar só para você fazer a gestão, né? Então é uma ferramenta bem bacana e ele permite que você baixe um aplicativo, tá? No seu computador, no seu dispositivo pessoal. Caso você não queira acessar pelo navegador, independente de que o navegador seja, você pode baixar um aplicativo que vai simular, né? Vai representar todas as mesmas funcionalidades que estão aqui. E ele permite essa questão da segurança, tá? Isso vai depender do tipo de conta que você gera, tá? Mas permite que você compartilhe uma ou outra tela específica com certas pessoas. Então, nos remete àquele contexto de disponibilização das informações. É muito importante que todo mundo tenha acesso às informações. Mas tem uma ou outra informação que não dá para mandar para todo mundo, né? Tem informações mais sigilosas, tem informação que determinada pessoa não pode editar. Então, o Notion permite que a gente faça esse tipo de configuração. Pessoal que usa o Notion, tem alguma outra dica que gostaria de compartilhar? Tem alguma dúvida que ficou? Eu acho que o legal do Nush é fazer uma conta e ir explorando, assim, que ele tem muita coisa mesmo. Ele é O muito que eu completo. curto também é muito completo mesmo. O que eu curto também, mas aí tem algumas coisas que a gente só consegue fazer com a versão paga, Sim, mas que é muito interessante que até lá que na empresa que eu trabalho a gente usa o Notion para tudo, desde assim board com Kanban, das atividades, até toda a questão de gestão de conhecimento e documentação da empresa. E aí o que eu acho legal, assim, mas que, de modo geral, assim, esses sites, essas plataformas do tipo também fazem, a questão de integrar, você conseguir integrar, por exemplo, com Slack, ou fazer alguma integração com alguma outra ferramenta, acho que isso é muito legal e é muito fácil de fazer com ele, e também quando você consegue, assim, a gente tem um board que são para vários times,
em questão assim, de, por exemplo, são vários KRs dentro de um OKR que atravessam vários times. E aí você consegue fazer várias páginas e meio que replicar esse board em todos. Então, toda atualização que um time faz, todo mundo consegue ver, em vez de você ter que criar, sabe, vários boards diferentes. Você consegue, sabe, compartilhar com todo mundo. Então, ele tem umas coisas assim que vem muito para facilitar o Notion, assim, em questão de documentação. Acho que, em relação à documentação, acho que não tem para o Notion. Muito bacana, Thay. Obrigado pelo seu relato, compartilhar. É uma ótima funcionalidade, né? Essa da automação, esse princípio que a gente comentou da distribuição, né? Então, em vez de ficar perguntando um para o outro quem está com aquilo, o que aconteceu, ele automatiza, né? Ele permite, na verdade, que você configure esse tipo de distribuição da informação. Fica todo mundo ciente de tudo, em tempo real, né? É muito bacana essa sincronia mais forte. Seja para o time trabalhando remoto ou presencial, né? Fica todo mundo avisado. Ninguém pode dizer que não recebeu o e-mail, né, ou não recebeu a informação. Tá tudo sempre lá compartilhado. E uma ferramenta, pessoal, que não é tão colaborativa quanto o Notion, mas permite colaboração se você desejar, é o próprio Google Keep. É uma ferramenta gratuita que algumas equipes às vezes acabam subestimando, mas que permite várias personalizações. O Google Keep inicialmente foi iniciado como um bloco de notas online, tá? Individualmente. Então, eu crio lá o meu bloco de notas, meu amigo cria o bloco de notas dele e assim vai. Mas agora a gente pode ter outras ferramentas, outras personalizações. O Google Keep é um bom formato para caso você tenha suas tarefas, sua lista mais pessoal de atividades para fazer, que não obrigatoriamente tem que compartilhar com todo mundo do projeto no quadro Kanban do time, você cria um bloco de notas só para você. E ele sincroniza com seus dispositivos que estiverem acessando a conta Google. Então, pelo celular, pelo tablet, por dispositivo que for, né, você pode estar mexendo nisso. Então, a gente pode criar listas diferentes de itens para criar, tá, de novas tarefas. A gente pode adicionar arquivos para isso, em vez de ter que criar do zero. A gente pode arquivar uma determinada lista, né, uma lista de tarefas que a gente não precisa mais, sem necessariamente excluir. Então, ele permite essa opção do backup, tá bom? E a gente pode utilizar uma ferramenta que é muito bacana do Google Keep, pessoal. Tem outros softwares exclusivos para isso, mas a gente pode fazer desenhos, pode fazer representações gráficas e ele vai reconhecer como texto. Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Isso acontece para alguns times criativos que o pessoal vai lá, rascunha, rabisca, né? Tem gente que é mais visual. Então, se a gente vier e escrever, né, por exemplo, produto, com uma letra, claro, legível, letra de forma principalmente. A gente pode mudar a cor, pode fazer várias personalizações, tá? Beleza. Deixa eu marcar aqui. Clicando aqui em capturar texto da imagem, o Google Keep, né, as tecnologias do Google permitem que aquilo que a gente escreveu seja transformado num texto. Então, a gente pode editar sem ter que ficar redigindo ali na mão. Ele já automatiza esse reconhecimento de imagem. Não é tão útil assim para gestão de projetos, gestão de processos, mas é um recurso útil que essa ferramenta, que pode ser utilizada para gestão de processos e projetos, permite. Então, basicamente, ele é um bloco de notas gigante. A gente pode criar várias notas, a gente vai concluindo esses itens que a gente já não precisa mais. Ele mostra ainda assim um histórico para a gente nunca perde aquela informação. Caso eu clique sem querer, né, ele sempre vai ter disponibilizado ali para a gente. A gente pode utilizar blocos de texto soltos, pode personalizar listas de itens dentro de um bloco de texto. A gente pode utilizar realmente como checklist, então criando essas caixinhas, tá, pessoal? Essas listas de tarefas a fazer. Então, por exemplo, na aula de hoje, nós falamos sobre o Scrum, nós falamos sobre a empatia, e agora estamos falando sobre o Google Keep. A gente pode sempre mexer nisso de forma dinâmica, tá? E vai concluindo esses itens, além de poder personalizar, né? Cria uma versão bem engajada, né? Como é uma coisa mais pessoal, é um espaço seu, pessoal. Fique à vontade para personalizar, diferente das ferramentas públicas de trabalho. Ainda assim, ele pode sim ser compartilhado,
ele teve essas atualizações recentemente. Se você quiser usar o seu Google Keep e não uma daquelas ferramentas mais robustas e até mais burocráticas para gestão de projetos, não é tão recomendado assim, mas ele permite isso para você. Né? Caso seja uma nota ali mais pessoal, caso você esteja organizando um evento com o time, caso você esteja só compartilhando algumas informações com os amigos, ou para essas dinâmicas de engajamento que a gente comentou, né? Indicações das pessoas, já li esse livro, não li esse livro, você pode convidar as pessoas para mexer nisso com você, tá? Você adiciona o nome ou o e-mail dessa pessoa, e você pode permitir se essa pessoa realmente vai fazer parte da edição dessa sua lista que você está fazendo, tá? Então você pode colaborar itens que são mais pessoais, mas claro, dependendo da pessoa, do time, pode ter essa personalização, tá? Então ele é uma boa ferramenta para adicionar notas e lembretes. Talvez aquela reunião que eu preciso marcar, talvez aquela pessoa que eu ainda tenho que entrar em contato. Então, tudo que não precisa ser compartilhado obrigatoriamente com o time em qualquer uma daquelas ferramentas de gestão, Google Keep é uma boa ferramenta gratuita, online, que pode ser disponibilizada para diversos dispositivos que você sincroniza e também pode baixar os arquivos de forma externa, né? Pode ter uma versão offline de cada uma das informações que você teve. Então, ninguém nunca vai perder a informação. Nós temos, pessoal, o Google Meet, né? O Google Meet é uma ferramenta para a gente fazer essas videochamadas, para a gente ter interações com as pessoas de forma síncrona. Por mais que a sincronia, trocar informações em momentos distintos, seja muito importante, às vezes tem aquela conversa que a gente precisa ter com alguém, né? Seja por vídeo ou por texto, tá? Mas de forma simultânea. O Google Meet permite que a gente agende uma reunião, né? Já registre ali num horário específico, já mande esse invite para as pessoas, ou mesmo crie uma reunião para agora. Ele já cria o link automático, tá? Vou torcer para não travar aqui para a gente, já que eu estou com 2 videochamadas ao mesmo tempo, mas a gente pode simplesmente ter um link público e compartilhar com quem puder, tá? Quem precisar ter acesso a isso. E por mais que o Google Meet, dentre algumas outras ferramentas de videochamada, não tenha alguns recursos muito desejados, como a adição de anexos, né? O Google Meet, infelizmente, ainda não tem esse tipo de recurso, pelo menos enquanto a gente está falando aqui, tá? Ele tem um recurso muito interessante, muito importante, que algumas outras ferramentas precisam de um plugin externo para utilizar, ou mesmo fazem, mas com uma qualidade bem ruinzinha. O Google Meet permite legendas, pessoal. Então, se você falar preferencialmente num único idioma, de forma pausada e, claro, com um tom de voz claro e compreensível, vejam só, o Google Meet está me legendando ao mesmo tempo, simultaneamente. Você pode englobar diversas pessoas que teriam algum tipo de problema na ferramenta, ou mesmo alguma deficiência auditiva, né? Você inclui essas pessoas sem nenhum tipo de restrição. Todo mundo fica a par das informações que são necessárias, sem nenhum preconceito, sem nenhuma falta de acessibilidade, sem nenhuma barreira entre as pessoas, sejam clientes ou mesmo colegas de equipe. E diferente do Microsoft Teams e outras ferramentas que também tem isso, ele pelo menos é uma das mais assertivas, tá, pessoal? Ele corrige em tempo real as alterações de fala e ele não fica misturando o idioma como algumas plataformas fazem, tá? É sempre recomendado que se você está utilizando um recurso de legenda, dentro ou fora do Google Meet, utilizar um idioma só, tá? Não ficar misturando palavras em inglês com espanhol com português. Mas ainda assim, caso você faça isso, ele ainda tem uma boa inteligência para isso. E claro, a gente pode compartilhar a tela inteira, escolher uma janela específica que a gente quer compartilhar, caso não precise mostrar tudo para o time. Isso é muito interessante. Em algumas reuniões de projeto, não sei se vocês já passaram por isso, você está apresentando uma tela cheia para as pessoas do time, e alguém do time vai mandar uma mensagem privada para você que não poderia ser compartilhada com as outras pessoas. Tem equipe que passa por essa gafe, pessoal. A gente está compartilhando um conteúdo com outras equipes, e alguém da nossa própria equipe vai lá e fala: Nossa, você viu o que fulano fez? Que besteira! Ou, nossa, eles nem estão interessados. Ou, duvido que tal pessoa vai fazer isso. Né? Não é legal compartilhar isso com todo mundo. Então, é sempre interessante a gente escolher que janela específica a gente quer compartilhar. E como o próprio Zoom que nós estamos usando nesse momento permite, a gente pode levantar a mão.
É um recurso que o Google Meet nos permite para saber quem quer abrir o microfone ou quem quer ter um espaço de fala, seja por voz ou por escrita. Tá? A gente pode desativar as legendas que a gente já tinha aplicado anteriormente, tá? Isso é personalizável. E a gente pode, pessoal, usar o Google Meet como uma lousa interativa. Não é a única ferramenta que permite isso, mas, novamente, é uma ferramenta bem bacana, gratuita, que a gente pode utilizar. Então, você pode criar, dentro do espaço da reunião, uma lousa interativa para essas pessoas poderem colaborar. Mesmo que não seja a ferramenta ideal de cocriação, é muito interessante porque ela permite a gente fazer essa cocriação. Então, se for uma reunião que é para ter ideias, que é para rascunhar layouts, que é para, sei lá, desenhar qualquer coisa, o pessoal interagir, né, realmente pôr a mão na massa de forma virtual, ele permite a gente fazer isso. A gente vai lá, desenha o que quiser, o pessoal do time pode mudar a cor, pode adicionar imagens. Então, numa única reunião, pode sim sair artefatos físicos, né? Podem sair documentos que a gente pode compartilhar de forma útil para o projeto. Não precisa ser reunião para agendar um momento que alguém vai ter que se ver presencialmente para usar uma lousa, né? Ele permite essa lousa interativa que ele chama de Jam. É um momento de Jam. A gente usar essa personalização visual, certo? E a gente pode baixar isso, pode compartilhar em diferentes formatos, para caso o time precise dessa documentação. Então, se for criar um rascunho de layout, se for definir os próximos passos de forma interativa, né, a gente gera essa funcionalidade do Google Meet e compartilha à vontade com quem precisa. E diferente de outras funcionalidades também, pessoal, caso você saia sem querer, ou mesmo saia de forma proposital e precise voltar, você não precisa carregar, procurar o link da reunião de novo. Ir lá no invite, copiar o link. Você pode voltar para a mesma sala, ele mantém um histórico para você, tá certo? No caso, eu estava sozinho nessa sala, mas se eu clicasse aqui para voltar, já poderia encontrar as outras pessoas continuando o trabalho lá. No pacote Google, também temos o Google Drive, que sincroniza com o Google Meet e com o Google Keep. Vejam que a lousa que eu utilizei no Google Meet anteriormente, ela fica registrada aqui na minha conta. Se tivessem outras pessoas com a devida permissão para receber esse arquivo, para participar da reunião, todo mundo já ia ficar ciente. Então, vejam só, ele está digitalizando uma informação, está automatizando e está distribuindo. Então, o Google é sim uma plataforma, né, uma tecnologia muito poderosa quanto a isso, né? Se você tem contas Google, ele sincroniza tudo o que você quiser. Às vezes sincroniza a coisa até demais, mas fazendo as personalizações, todo mundo do time que participou daquela reunião já podia receber isso instantâneo. Nunca ia correr o risco de, não, às 3 horas da tarde eu envio, né? A pessoa esquece, ou todo mundo tem que ficar esperando, né? Ele já distribui de forma automática com todo mundo que participou. E o Google Drive, pessoal, permite que a gente, claro, adicione arquivos da nossa máquina ou crie arquivos dentro dele próprio. Então, a gente pode adicionar documentos, planilhas, novas apresentações e até formulários de pesquisa. Você não precisa carregar um outro aplicativo, criar um arquivo e subir aqui. Ele já permite isso para você e ele permite que você utilize diferentes sistemas operacionais. Caso tenha gente que use o Windows, caso tenha gente que use o Mac, né, o iOS, ou mesmo o Linux, por exemplo, os arquivos em diferentes tipos que que o Google Drive cria são compatíveis, né? Então você pode acessar sempre pelo Google Drive, todo mundo acessa esse link pronto, ou claro, baixe esse arquivo e ele vai permitir para você diferentes extensões que podem sim ser abertas por cada um desses sistemas operacionais. É muito comum times de design utilizarem o sistema da Apple e outros times usarem o sistema Windows. Acontece que às vezes quando a gente cria um arquivo e manda para essas pessoas, uma outra pessoa não vai ter acesso, o arquivo não vai abrir no computador. Então é bacana usar ferramentas online. Acessando a internet, independente de qual sistema operacional, todo mundo pode usar o arquivo. E claro, esses arquivos ficam disponíveis de forma offline. Você pode baixar ele grava o histórico de alterações para vocês, tá certo? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui. 8h49. Escrevi errado. Deixa eu ajustar. Fiz isso. Fiz aquilo.
Se vocês precisarem criar apresentações para os outros colegas ou para os clientes mesmo, vocês podem usar essas ferramentas online, onde várias pessoas podem mexer de uma vez só. Pode ter mais de uma pessoa mexendo nesse documento Word, né, que não é Word, é um documento de texto. Pode ter mais de uma pessoa mexendo numa planilha do Excel. Então, você pode dividir. Olha, fulano, eu faço os 10 primeiros slides, você faz os 10 últimos. Né? Eu faço a apresentação do produto, você faz a apresentação da parte financeira. Então, ferramentas online de edição de arquivos, independente do formato do arquivo, permitem que você divida, trabalhe com outras pessoas. Não tem que ficar cada um mandando e-mail para o outro. Olha, eu fiz essa parte, junta com o que você fez. Aqueles trabalhos de escola, né? Cada um faz sua parte junta no final. Sempre dá alguma coisa errada. A gente pode usar essas ferramentas para trabalhar todo mundo junto ao mesmo tempo, né? Mantendo um histórico de cada uma dessas alterações. Então, é possível compreender quem fez o quê, em que momento. Ele marca para a gente, ele dá realces de cor em cada alteração que foi feita. Então, às 8h49 não tinha nada, às 8h50 eu fiz essas alterações, e agora, às 8h51, por exemplo, ele vai gravar essas outras alterações que eu fiz ou que outras pessoas poderiam ter feito, né? Então, ele sempre está realçando esse tipo de alteração e a gente pode estar nomeando essas alterações. Tá? A partir do momento que a gente tem esse conjunto configurado, você pode saber quem fez o quê, qual foi o motivo que essa pessoa fez essa alteração. Então, é mais do que um histórico de arquivo. É um tipo de compartilhamento de informação que não precisa estar escrito no documento. A ferramenta permite isso num modo à parte. Tá? E, novamente, pode ser documento texto, pode ser uma planilha, né? Ou mesmo quem criou os novos slides do nosso PowerPoint, por exemplo. Então, é muito bacana para saber quem fez o quê, quando, e, claro, a gente poder restaurar essas versões se necessário. Se alguém, sem querer apagar todas as linhas que você fez, você vai lá nesse histórico de versões, volta a versão que você quer e pronto, está tudo resolvido. Né? Ele grava isso online de forma quase permanente, tá certo? Além, é claro, de ser uma boa ferramenta para ter a gestão não só do que é seu, caso você use o Google por outros motivos, mas do que é do projeto. Então, entra no Google Drive para saber o que foi compartilhado com você e ele identifica quem compartilhou sobre o que é relacionado àquele projeto, né? Então, é bacana que todo mundo da equipe tenha acesso ao mesmo conjunto de informações. Ninguém nunca vai ter uma pasta diferente e falar, nossa, eu não recebi. Cara, tá tudo lá compartilhado, todo mundo tem acesso a tudo que precisa e ninguém nunca vai ficar pendente de uma informação importante que vai afetar o trabalho dessa pessoa. E fechando essa ferramenta do pacote Google, pessoal, só reforçando que ele sincroniza com várias outras ferramentas do pacote Google. O Google Keep, que nós visualizamos, o Google Calendar, né? Então, no mesmo site, você consegue ter acesso a várias outras ferramentas. Então, você pode saber, ao mesmo tempo, quando vai ser a reunião de apresentação que você vai ter com seus colegas ou com seus clientes, e na mesma tela pode abrir essa apresentação, esse arquivo, né? Não precisa ficar com 15 abas abertas. Numa única aba você tem essas ferramentas integradas e sempre sincronizadas, sempre suas informações mais recentes, em tempo real. Aqui está o Google Agenda que a gente comentou. Então, ele permite que você e a sua equipe, caso cada pessoa esteja participando de um projeto diferente, esteja sempre ciente do calendário pessoal de cada um e do calendário do projeto. Você pode sincronizar diferentes agendas. O que é relação à família? O que é relação a lembretes que você criou? O que é uma outra conta de e-mail que você tem? Né? Então, é bacana que o Google Agenda, o Google Calendar, seja usado de forma gratuita, qualquer pessoa vai lá e cria essa conta, pode usar por motivos pessoais à vontade, mas a sua equipe do projeto pode saber quais são as agendas de cada um. Né? Caso você não queira ou não possa, por alguma restrição da empresa, usar ferramentas do pacote Google, você pode utilizar uma ferramenta que chama Calendly para fazer essa questão das agendas pessoais e agendas públicas, agendas de realmente fazer um agendamento com outras pessoas. Eu já tenho uma conta aqui no Calendly, não sei se ele vai pedir login de novo, não pediu, ótimo. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Isso é muito utilizado para quem precisa marcar uma agenda com outra pessoa,
e não quer ficar perguntando que horas você está disponível, né? Todo mundo está sempre muito ocupado, é impressionante, né? Mas as pessoas realmente têm várias tarefas ao longo do dia. Em vez de você ficar perdendo seu tempo perguntando para a pessoa que horas ela tem disponível, e a pessoa também tem que ficar olhando no próprio calendário dela, isso, o Calendly é uma ferramenta que pode automatizar e distribuir essas informações. Você cria agendas e torna elas públicas para que todo mundo possa acessar e marcar um horário com você. Então, se você trabalha das 8 às 5, por exemplo, mas você não fica das 8 às 5 disponível para toda a reunião, né? Que você tem sua rotina, você tem o seu horário de almoço, tem outras tarefas que você pode fazer, você pode usar o Calendly para criar uma agenda específica, colocar a descrição, tudo que a pessoa precisa saber sobre você, sobre o seu trabalho, e movimentar os horários relacionados à sua disponibilidade para essas pessoas. Eu vou criar aqui um com vocês, pessoal, para deixar de exemplo. Você pode criar uma agenda particular. Então, uma única pessoa vai lá, vai ver o que está acontecendo e marca aquela agenda com você. É muito bacana que já reserva isso de forma automática. Então, você nunca vai ter 3 eventos ao mesmo tempo, né? Então, você pode ter, por exemplo, uma aqui, reunião de... vamos chamar de kickoff. Vai. Se tiver várias equipes que querem puxar informação com você, você vai lá, escolhe qual a ferramenta você vai fazer essa videoconferência. Então, permite que você escolha qual delas, Google, Zoom, Microsoft Teams, ou mesmo, claro, defina um endereço presencial. E aí você escolhe, ó, essa agenda eu vou fazer pelo Google Meet, porque minha empresa só permite pelo Google Meet. Cria uma descrição qualquer e você pode criar um link personalizado. Você manda esse link para todo mundo, ele tem um nome atrativo, né? Não é um monte de código numérico aleatório. Ele realmente cria um nome personalizado para a sua conta. E você pode escolher, pessoal, quais horários do dia e quais dias da semana você vai disponibilizar essa sua agenda de forma pública. Então, se eu não quiser ter uma reunião às 3 horas da tarde, eu não cadastro nenhum horário às 3 horas da tarde. Eu escolho, eu mostro para as pessoas que eu só vou estar disponível para esse tipo de reunião, por exemplo, hoje, né, nesses horários. Então, vai ser uma reunião das 9 às 10. Vai ser uma reunião que a pessoa pode marcar comigo, se ela quiser, das 10 às 11, caso esse horário esteja disponível. Pode ser uma reunião que eu não quero fazer no horário do almoço, eu quero almoçar em paz, quero voltar, escovar os dentes e só depois fazer outra reunião, caso eu precise. Então, você pode criar várias faixas de horário, pessoal, em diferentes dias, dia sim, dia não, se assim você preferir. Tá? Então, por exemplo, no dia 25 eu vou estar disponível. E no dia 26, eu não quero estar disponível. 26 é o dia que eu vou ter um momento para mim, que eu vou ter que estar fazendo fluxo, que eu vou ter que estar fazendo os meus trabalhos. Então, você vai lá e exclui esse dia especificamente. E se você precisar replicar tudo isso, ele permite que você escolha vários dias de uma vez só, tá, pessoal? Você pode estar selecionando ou desselecionando quais dias você quer que aquela agenda sirva. Você pode definir não só um lembrete, mas uma funcionalidade para indicar para as pessoas que, olha, antes dessa reunião começar, eu tenho a minha vida, né? Eu preciso me preparar, eu vou estar em outra reunião. Então, você pode bloquear a sua agenda em alguns períodos anteriores a cada uma dessas reuniões, em cada um desses dias, ou mesmo após elas, para você beber água, para você se arrumar. E, claro, pode organizar para as pessoas com mais segurança quanto tempo elas têm para agendar. Não adianta me chamar para uma reunião a 1 hora da tarde, né? Do nada. Você tem que agendar isso com antecedência. Olha, para eu executar meus trabalhos, para eu me preparar para essa reunião, por favor, tenta agendar ela com pelo menos 1 hora de antecedência ou um dia de antecedência, né? Isso permite a você ter mais segurança na sua rotina e dar mais clareza para as pessoas de quando cada coisa realmente está disponível, né? Quais são os seus horários de disponibilidade. Vou só fazer um horário diferente aqui para vocês verem lá no exemplo. Pode ser um evento secreto, né, pessoal? Você vai especificar e-mails para isso, tá bom?
tem várias outras personalizações que, como foi comentado, podem ser pagas, tá? Para essa mesma ferramenta, mas essas são as funcionalidades principais e são o que muitas equipes usam. Equipes de projeto, equipes de processo, equipes de infraestrutura, o que for, tá? Você salva essa agenda pública e vejam só como ela fica disponível para nós. Salvo, beleza? Esse link aqui, exibir página ao vivo. Deu algum erro aqui, deixa eu só ajustar, pessoal. Ah, é verdade. É que eu estou num plano que só uma agenda está disponível. Então, essa é uma daquelas questões. Eu tenho várias agendas, mas eu tenho que ter uma disponível de cada vez, enquanto eu não pago o plano da ferramenta. Então, eu vou desativar uma agenda que eu já tinha e ativar essa daqui, que a gente criou agora. Vejam como aparece, pessoal. São horários específicos em dias específicos que você está disponível para uma reunião. Então, todo mundo está ciente, né? Eu coloquei esses dias aqui com todos os horários, por exemplo, só esses dias, 27, 28 e 31, como consta na tela, né? Os outros dias não estão disponíveis. E hoje, por exemplo, alguém pode entrar em contato comigo às 10h30 e só, né? Então, ajuda vocês fazerem a gestão do próprio tempo de vocês. E, claro, ajuda as pessoas do time a estarem cientes disso. Então, é muito bacana para disponibilizar para as pessoas. Olha, eu já tenho outras 30 reuniões ao longo do dia. O horário que eu tenho disponível hoje é nesse horário aqui. Né? O pessoal já entra nesse link e já marca ou espera outro momento. Né? Não vai ficar aquele monte de mensagem. Oi, você está online? Oi, você pode falar agora? Não. Essa é a sua agenda, isso está público para todo mundo. E é muito bacana, porque a gente pode usar um daqueles campos de descrição, pessoal, só uma finalização aqui, para perguntar para o seu convidado informações importantes antes da reunião começar. Então, você pode pedir para a pessoa obrigatoriamente o nome e e-mail, né, que a pessoa precisa mandar. Você pode perguntar, existe alguma coisa que você precisa para essa reunião fluir bem? Será que você já precisa saber se essa pessoa vai precisar de legenda para a reunião? Será que é uma reunião com pessoas com algum tipo de deficiência? Para você ter recursos de acessibilidade já prontos antes da reunião começar? Será que é uma reunião que a gente precisa de algum material pronto para apresentar para os usuários? Né? Então, você pode adicionar uma ou mais perguntas e diferentes tipos de resposta. Opções que você vai escolher, né? Cadastra para a pessoa opções como sim ou não, cadastra para a pessoa opções para ela escrever um texto livre. Então, é muito bacana que você pode adicionar várias perguntas de informações importantes antes da reunião começar. Você já recebe isso por e-mail e já sabe. Essa pessoa precisa de tal informação antes da reunião. Ou essa pessoa precisa de um recurso de acessibilidade para a gente poder se comunicar bem, de forma justa e respeitosa entre todo mundo. O Calendly automatiza isso para você de uma forma bem bacana, bem respeitosa. E por último, mas não menos importante, uma das ferramentas mais utilizadas para comunicação síncrona e assíncrona entre empresas, pessoal, com os seus planos pagos e seus planos gratuitos que oferecem muitos recursos positivos, o Slack. Eu imagino que vocês já utilizam o Slack ou devam conhecer. Se não conhecem, não tem problema, é uma ferramenta super rica, mas super intuitiva. O Slack permite que com uma ou mais contas de e-mail você esteja fazendo parte de mais de um projeto diferente. Ele chama de workspace, né? Ambiente de trabalho. Então, se você trabalha numa startup, se você trabalha numa empresa CLT, se você tem o seu colega, seu grupo de colegas da faculdade, por exemplo, você pode usar uma única ferramenta como Slack e cada uma delas acessar a sua respectiva conta. O Slack permite que você. Eu já estou com ele aberto aqui. O Slack permite que você adicione vários colegas, né, para entrar nesse workspace, que você adicione colegas que já estão nesse workspace, mas que você quer conversar, certo? Nessa conta que eu estou mostrando, pessoal, realmente só tem eu cadastrado, mas se alguém tiver dentro dessa conta, você pode escrever o nome da pessoa, ele vai carregar, certo? E você pode ter uma área para você conversar com você mesmo, né? Não é coisa de doido, tá certo? É um momento que você pode utilizar para introspecção, para trocas de informações, como se fosse um armazenamento. Então, por mais que tenham
ferramentas de armazenamento como o Google Drive, o Microsoft, você pode utilizar o Slack como uma ferramenta de armazenar informações. Então, você manda mensagens para você mesmo com itens importantes, manda arquivos para você mesmo que você vai precisar resgatar depois, e você pode editar essa informação a qualquer momento, caso você deseje. Você pode estar favoritando, pode usar como se fosse um checklist. Então, uma ferramenta um pouco mais informal que aquelas mais burocráticas de gestão de trabalho, né? Algo mais pessoal, mas que ainda assim fornece recursos para você. Então, ele tem tem recursos como vários outros aplicativos de conversa, como o WhatsApp, o Messenger, o Direct, mas ele é utilizado para equipes e gestão de trabalho. Você pode mencionar várias pessoas diferentes, em diferentes conversas, em diferentes canais. Você pode criar grupos, né, públicos ou privados, onde essas pessoas vão poder conversar. E você pode, pessoal, criar arquivos dentro do Slack. Assim como o Google Drive permite que nós criemos arquivos, em vez de só subir um arquivo que já existe na sua máquina, você vai lá nesse botão de maisinho, que ele permite para você, e você pode criar uma postagem. Ele chama de postagem. É um documento em branco, quase como o Notion, como nós vimos, né? Sem tantos recursos assim, mas ainda com alguns recursos bacanas. Você põe um título para esse arquivo e escreve seu texto, formata o seu texto. Você pode fazer o compartilhamento disso, ou mesmo imprimir, né? Baixar ele de forma offline. Então, o Slack permite que você crie itens como uma lista de to-do offline, caso você não queira usar alguma das outras ferramentas que nós já usamos. O Slack permite que você responda dentro da mesma conversa, algo que alguns aplicativos de conversa instantânea não têm. Então, você pode utilizar o Slack para não ficar trocando um monte de mensagem perdida. Essa questão da hierarquia da informação é muito importante para saber a que informação necessariamente aquela resposta se trata, né? Então, ele deixa de forma automatizada e essa hierarquia. A partir de um comentário que alguém fez num grupo, público ou privado, você pode ver as respostas referentes exclusivamente a esses comentários, né? Quem entendeu a informação, quem tem uma dúvida, não fica uma conversa solta, difícil de achar. Ele ajuda nessa questão do histórico e da digitalização. Eu estou vendo aqui no chat que tem gente mandando que a melhor coisa do Slack é a barra de pesquisar nele. Realmente é ótima. Ela pesquisa em todos os canais, direct até documentos. Realmente, pessoal, ele é muito bacana para essa questão do histórico das informações. Se tiver uma informação que você viu ontem, viu há 3 meses, viu um ano atrás, você pode encontrar ela. Ele pesquisa em arquivos, dentro de documentos, em respostas, em mensagens originais. Tudo que você digitar aqui, claro, vai depender da quantidade de informações que existem, nem sempre ele pode encontrar com tanta facilidade as coisas, mas ele pode permitir para vocês encontrar essas informações que podem estar espalhadas entre vários grupos, né? Nossa, onde será que a gente falou sobre aquilo? Ou quando a gente falou de tal informação? Você vai lá e pesquisa, ele faz isso de forma basicamente instantânea, além de integrar vários outros apps. O Slack permite que você integre os apps que nós já vimos, como o Zoom, como o Google Calendar, como o Google Drive, o próprio Gira que nós vimos na aula passada, outras ferramentas distintas para a gestão de projetos, calendário, tá? Ele permite que você acesse informações em outras plataformas sem sair da própria plataforma interna do Slack. Além de ter um recurso muito bacana, pessoal, de automação chamado Poly. Ele não é um recurso para gestão de projetos, respostas para contabilização de resultados, que muitas vezes são importantes após algumas reuniões de projeto, saber o que todo mundo entendeu, se todo mundo concorda ou não, né? Então, em vez de ficar aquelas conversas, nossa, você entendeu? Você tem alguma dúvida? Você concorda ou discorda? E ficar esperando a pessoa responder, você pode utilizar esse recurso da Poly como uma ferramenta de automação de enquetes e para contabilização dos resultados. E mais do que questões profissionais, como nós vimos, tratar as pessoas como pessoas, você pode utilizar isso como uma forma de marcar um almoço, né? Então, cada um quer almoçar num lugar diferente. Qual que a gente vai? Você cria uma lista, cria uma enquete
ele automatiza esse compartilhamento com as pessoas que você deseja dentro do Slack e ele contabiliza esses resultados para você de forma automática. Tá? Então, você pode escolher qual que é o perfil do público, qual que é o tipo de enquete que você quer criar, ou mesmo criar uma do zero e personalizar à vontade. E você pode também usar ela para agendar outras reuniões, para reunir dados dos usuários. Então, se você quer saber o que cada pessoa achou da reunião, você pode utilizar o recurso da Poly, que permite alguns templates para você. Ele oferece caixa de sugestão, ele oferece feedback realmente das pessoas, e você vai personalizando. Olha, vou ter 5 perguntas ou mais perguntas, tais respostas vão ser obrigatórias, tais respostas vão permitir comentários, o texto de cada uma vai ser o respectivo texto, e você permite até opções numéricas. Então, você pode pedir para a pessoa votar. Olha, de 0 a 10, o que você achou da nossa reunião? Ou quão você está satisfeito com o projeto? Em vez de você ter que digitar essas informações, ficar copiando e mandando para todo mundo, ele cria esse multi-questionário de forma automatizada, além de contabilizar os resultados e exibir para você. Você também pode escolher compartilhar esses resultados com o time, se assim você desejar, tá? Nos canais onde cada um desses times está integrado, onde eles estão fazendo parte. E você pode, pessoal, personalizar algo que não é tão comum para empresas que as pessoas trabalham presencialmente, mas principalmente para empresas remotas, tá? Equipes remotas. Você personaliza o seu status não só com mensagens é, é, específicas, né? Ah, estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Você pode utilizar algumas ferramentas, algumas dicas que ele oferece para fazer a gestão da sua disponibilidade. Então, se você tiver de férias, você já coloca aqui no Slack. Olha, eu estou de férias. Se a pessoa mandar uma mensagem para mim, ele já avisa essa pessoa, né, que eu estou nesse status e eu não vou ser notificado. Então, se você tem um Slack no seu celular e está numa praia, ele não vai ficar pitando. Ele já automaticamente bloqueia isso para você, né? E isso é exibido para as pessoas. É um bom formato de você não ter que ficar mandando lá no grupo do seu trabalho. Olha, gente, agora eu vou almoçar. Ó, gente, hoje eu vou sair mais cedo. Agora eu estou no trânsito. Você vai aqui em status e facilmente muda esse status público, né? E você pode até personalizar, por exemplo, quando você está em reunião. Então, olha, eu vou estar em reunião nas próximas 2 horas. Se você mandar mensagem, eu não vou conseguir te responder. E mais do que fazer isso de forma manual, como foi comentado, ele permite essas automações. Então, se você tem a sua agenda integrada com o Slack e em algum momento do dia está numa reunião, ele automaticamente muda esse status. Então, o time fica ciente do porquê você está respondendo, do porquê você não está respondendo, quando de volta com o time, né? Então, são várias dicas que ajudam principalmente em ambiente remoto. Podem ser feitos em um espaço de trabalho presencial, claro, mas já ajuda o time nessa Olha, gente, agora eu vou almoçar. Volta em 30 minutos. Você automatiza isso e ainda assim deixa todo mundo ciente das informações. Dentre essas várias ferramentas, pessoal, eu realmente recomendo vocês a testarem um pouco todas elas. Não é obrigatório, tá, utilizar todas elas, não é obrigatório se manter em todas elas, justamente para vocês experimentarem e verem qual realmente faz mais sentido para o dia a dia da equipe de vocês. Aquela nossa filosofia Shuhari, né? A gente precisa conhecer quais são as regras, quais são as informações, obedecer elas um pouco, para a partir do conhecimento correto de como elas funcionam, entender o que é melhor para a gente, o que a gente precisa modificar, será que a gente precisa escolher alguma coisa diferente, será que nós precisamos criar uma coisa inteiramente nova? É assim que surgem as inovações, é assim que surgem os vários produtos que existem hoje em dia, é assim que vai surgir o produto que vocês estão criando, e claro, é assim que surgem essas ferramentas, essas metodologias ágeis que a gente tanto fala, né? Não terminou no Scrum, tem várias outras metodologias depois disso, metodologias públicas entre várias empresas, e metodologias que empresas particulares criaram, isso elas usam, mas de uma forma positiva, né? Então a gente tem que entender o que existe, ou seja, entender a caixa, entender o status quo, e só a partir disso pensar fora dessa caixa, né? Então, em vez de sair reinventando a roda, vamos nos perguntar: já existe a roda? Será que ela existe nesse mesmo formato que a gente está pensando? Será que as pessoas gostam ou não gostam? Então, conhecer as ferramentas para escolher a melhor delas, claro, respeitando o que a empresa mesma fornece, o que ela tem condição de pagar, o que tem a ver com os critérios de segurança, ajuda a gente a saber
o que a gente realmente pode seguir no projeto ou não, além de poder utilizar nas questões pessoais, tá? Como vimos, essas ferramentas ajudam no dia a dia. O que você precisa lembrar de algum evento para ir, de alguma festa, de uma coisa que você tem que comprar, não obrigatoriamente para a gestão de projetos, por mais que elas ajudem bastante nesse tipo de recurso, tá? Nesses contextos empresariais. Isso finaliza, pessoal, essa nossa dica, tá? Esse nosso conjunto de informações para vocês sobre ferramentas de gestão ágil, né? Ferramentas não são só os sites ou os aplicativos, né? É o conjunto de tecnologias que pode ser, por exemplo, processos, dicas de como se portar no dia a dia, como comentar com as pessoas, técnicas de conexão. Mas o mais importante é não considerar essas tecnologias como fim, né? Elas são o meio. Elas não são o porquê, são como a gente vai realizar uma atitude. Então temos que entender qual que é essa atitude e pensar qual ferramenta a gente vai usar isso. Será que a gente precisa do Google ou da Microsoft? Qual é a mais adequada, né? Não vamos ficar restritos a uma ferramenta específica e tentar mudar o nosso dia a dia de trabalho só para usar essa ferramenta. Vamos entender qual é esse nosso dia a dia e escolher a ferramenta que melhor se adeque. Claro, nem sempre a ferramenta vai atender de forma completa, mas é aquela questão, as mudanças geram um pouco de desconforto, mas só nas primeiras semanas, só nos primeiros momentos. Depois que todo mundo entende os pontos positivos e vê se os negativos realmente são tão negativos assim, nós podemos fazer uma escolha mais assertiva de como gerir o projeto e como colaborar com o projeto de forma pessoalmente mais motivadora, mais tranquila da gente trabalhar, sem ter que ficar com aquela relação tóxica com o ambiente de trabalho, e ainda assim gerando entregáveis, gerando produtividade para a empresa e para os colegas do nosso time.